Eu vou bater um papo com o senador Jorge Viana, um botafoguense que está triste com a saída do papai Joel Santana, mas que aguarda ansiosamente Caio Júnior na direção do futebol do Botafogo, e ele bate um papo comigo. Posso falar? Acompanhado de um Guaraná. Posso falar um pouquinho aqui sobre esse assunto? Claro que eu estou triste. Boa noite, senador. Boa noite, Alain, obrigado. É claro que eu estou triste com a saída do Joel, mas o Caio Júnior é um baita de um... que é um cara que é um técnico mais moderno, um cara que traz um... O Joel, eu gosto também do conservador, mas aí eu queria dizer que também o Flamengo está de parabéns, porque parece ter um grupo defendendo que o Adriano volte para o Flamengo para se juntar e levar o Ronaldinho para a comunidade, para conhecer mais a vida no Rio de Janeiro, e eu estou achando isso bacana. Tomara que o Adriano vá para o Flamengo e que fique com o Ronaldinho nos fins de semana, nas festas, nas baladas. Olha, aí facilita a vida do meu Botafogo, do Fluminense e do Vasco. Eu prefiro que o Flamengo continue só com o Ronaldinho mesmo. Tá bom demais. Ele tá bom, ele tá muito profissional. Tá bom demais. Mas, senador, prazer tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Para você de casa entender direitinho, olha, o senador Jorge Viana é membro da Comissão Especial do Senado sobre a reforma política, criada no último dia 11 de fevereiro pelo presidente José Sarney, com o objetivo de elaborar um anteprojeto de lei sobre o assunto reforma política, que se arrasta há tantos anos e há tantas legislaturas na Câmara e no Senado brasileiro. O senador Jorge Viana tem um papel fundamental nisso. Ele é um dos 14 membros dessa comissão especial, e hoje pela manhã, juntamente com o senador Aníbal Diniz, realizou um café da manhã, e na tarde de hoje, um seminário sobre a reforma política, com a presença do especialista em legislação eleitoral, Thales Machado, advogado do Senado, além de outros debatedores. Senador Jorge Viana, eu me lembro que mesmo ainda antes da sua eleição, o senhor já me falava, Alain, se eu for eleito senador, o meu primeiro trabalho será lutar pela reforma política. O senhor tem cumprido essa promessa de campanha. Eu gostaria de saber como é que está o trabalho dessa comissão. Os senhores já começaram os debates sobre os temas mais importantes e pontuais da reforma política? Eu penso que já, mas a minha dúvida, a minha incerteza, mesmo como senador e mesmo como membro da comissão, continua. Como, aliás, eu acho que é a incerteza e a dúvida de toda a população. Por que não faz a reforma política? Se ela depende dos políticos, se ela melhora a política, se ela livra a política dos maus políticos, eu acho que é exatamente por isso que não foi feito. Falava que era culpa do governo. O presidente Lula, quando era presidente, e eu, governador, ainda, eu fui junto com todos os governadores entregar uma proposta de reforma política no Congresso. Não deu em nada. Muitas outras tentativas. E agora, eu acho que chegamos no limite. A insegurança jurídica é uma realidade. A judicialização da política é uma realidade. E não é culpa dos tribunais, dos juízes, não. A culpa é do legislador, porque as leis não são claras, as regras não são bem definidas, tudo por conta dessa situação de desencontro da legislação. Então a reforma política é fundamental, a democracia do Brasil está consolidada. Agora, se nós não estabelecermos regras claras, leis claras, para reforçar mais ainda a nossa democracia e o direito do voto, eu acho que a gente vai estar cometendo um grande erro e eu falo aqui no começo do ano, se não for feita a reforma política, não vamos terceirizar a culpa. A culpa e tem prazo, até outubro. A culpa é do Senado. Verdade. A culpa é da Câmara. Por quê? Porque não fazer significa ter uma posição política de querer manter o jeito que as coisas estão. Que, aliás, o povo não quer. Que a Justiça também prefere que mude. E se não fizer até outubro, não pode entrar, não pode vigorar para a próxima eleição. Não entra na próxima pauta, até porque você tem o princípio da anualidade. E olha só, o exemplo maior disso, senador, é justamente a decisão do Supremo, decisão agora da última quarta-feira, com o voto do ministro Luiz Fux, de não validar a lei da ficha limpa para as eleições passadas. Isso mostra essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje. Qual o impacto dessa decisão? Olha, por exemplo, a lei do ficha limpa é um exemplo típico de como o Brasil está pegando uma proposta boa, uma proposta que veio da sociedade, que veio da população, que de fato ajuda a melhorar a política, e os legisladores fazem a coisa errada. Chegou lá uma proposta legítima, vinda da sociedade, e votaram de qualquer jeito. E tem um princípio constitucional que diz, para mexer nas regras das eleições, na legislação eleitoral, tem que ser feito um ano antes da eleição. Ou seja, como é que você tem um jogo que está andando e você vai mudar as regras do jogo com o jogo andando? Isso só faz contra o meu time, contra o Botafogo. Que é isso? Não fala isso não. Mas é sério, esse assunto grave, e eu penso que assim, a situação chegou tão complicada que hoje você tem pessoas se lançando candidatos
e aí não sabe se vão poder manter a candidatura até a eleição. Tem gente que chega o dia da eleição como candidato, o eleitor não sabe se pode votar naquele, porque não sabe se ele vai ser candidato mesmo. Tem gente que ganha a eleição e não sabe se vai assumir. Tem gente que assume o mandato e não sabe se vai exercer o mandato. Por quê? Por conta dessa insegurança, dessa judicialização da política. E mais, no dia da eleição, eu acho extremamente lamentável que essa insegurança levou ao medo. Sabe, no dia da eleição, a figura mais importante é o policial, é o juiz, é o promotor, quando deveria, a figura mais importante da eleição não deveria ser nem o candidato, deveria ser o eleitor. Então, sinceramente, eu vou batalhar muito, o Senado está melhor, tem um grupo, com todo respeito a quem estava lá, mas o Senado melhorou muito, né? A Câmara também tem pessoas importantes. Agora, se a reforma não sair, a culpa é dos políticos, e é bom que a sociedade saiba. Quem não quer a mudança, quem não quer a melhora, porque quem não quer que permaneça isso, gastança na eleição, esse desarranjo todo, essa bagunça, essa confusão toda, isso faz com que a população confie menos na política e menos, até fica assim receosa com a democracia. Então, amigo, está na hora da gente fazer o nosso dever de casa. Senador, vamos pontuar para você de casa compreender direitinho quais são os principais aspectos dessa reforma política. Primeiro, senador, o senhor sempre defendeu o financiamento público de campanha. Isso. O senhor, inclusive, vai propor à Comissão de Reforma Política que seja definida uma legislação eleitoral, um valor máximo para gastos na campanha por candidato. Que valores seriam esses? Por exemplo, deixa eu só, assim, porque a tua pergunta é muito importante. Financiamento de campanha. Como é que é hoje? Hoje é misto. Tem gente que acha que não, que os candidatos pedem dinheiro para o modelo americano, ou você faz financiamento público, ou você faz privado. Como hoje no Brasil é misto. Sabe como é que funciona? O horário gratuito eleitoral, as televisões deixam de pagar imposto. Ou seja, se elas deixam de pagar imposto, o governo deixa de arrecadar dinheiro para gastar no público. Então, tem financiamento. O fundo partidário é dinheiro público. Então, hoje o sistema é metade, metade. Ou uma parte e outra parte. Eu, particularmente, acho que a gente controlaria mais, já que já tem dinheiro público hoje na campanha, se fosse feito um financiamento, aí criaria um critério eleitor, voto, e você tinha controle maior. Mas eu acho que isso não passa, porque eu estou com o pé atrás. O senhor defende essa tese, mas acho que não passa? Mas acho que não passa. O meu partido, o PT, defende. Por que não passa? Porque implica em mexer na Constituição. Qualquer tese hoje já está começando a ficar ideologizada, que tem que mexer na Constituição, tese de sistema político, por exemplo, estamos falando de sistema ou de financiamento de campanha, ninguém vai reunir 3/5 do Senado e da Câmara para votar 2 vezes nas casas. Agora, eu estou com uma proposta muito objetiva para isso. O que é que afronta mais a população? É que a população às vezes está desempregada, ganhando pouco, não vendo tantos investimentos, aí chega na eleição o dinheiro parece que brotou do chão. Flui. O dinheiro aparece, é aquela gastança, é carro alugado, é gente sendo pago. E aquilo, eu acho que aquilo afronta, aquilo ali depõe contra uma coisa fundamental que são os partidos, a beleza de uma eleição. Por que tem isso? Hoje em dia, o candidato estabelece o que vai gastar, ele que diz o quanto que vai gastar. Se o cara é milionário, ele põe lá, vou gastar 10 milhões. E vai, arrecada 10 milhões e gasta. E o outro que não tem dinheiro tem que fazer uma campanha com 50 mil, com 20 mil. E essa desigualdade não tem limite. A minha proposta é objetiva. O doador de campanha hoje, ele tem limite, 2% ou 10%, dependendo da empresa ou pessoa física. Por que a gente não põe o teto de despesa máxima por candidatura? Se o cara quer ser candidato a deputado estadual, no Acre, no Amazonas, em Rondônia, tem um teto. É 1 milhão, é 500 mil, mas não pode ser 2 milhões. Fica mais fácil de fiscalizar. Exatamente. E como se fiscalizaria isso para evitar o caixa 2? Pois é, porque eu te falo numa boa, assim. Eleição é visível. Se a gente perguntar assim, quem foi que fez a campanha mais cara para deputado federal no Acre? No olho, o cidadão para deputado estadual, vai saber, pelo menos, não vai errar. Vai saber 1 ou 2. Agora, quanto custou essa campanha? Se você põe um limite de gasto, põe um limite de gasto para candidato a deputado, facilita aqueles que têm propostas, que têm plataforma, vão ter mais chance de concorrer. Porque tem gente que consegue fazer, a gente sempre conseguiu fazer, com pouco dinheiro campanha. Eu, Marina, Tião, Binho, a gente é dessa escola. Tem gente que só sabe fazer campanha com muito dinheiro. Põe esse cara que só sabe fazer com muito dinheiro para fazer com pouco, para ver se ele ganha. Provavelmente vai perder, vai ficar mais igual. A minha proposta é simples, você não tem que mudar na Constituição e dizer, estabeleça-se um teto máximo por candidatura. Para presidente da República, governador, vai tirar dinheiro de circulação, vai ficar mais fácil fiscalizar e vai ficar mais justo. Vamos fazer um exercício aqui, claro, de futurologia, mas digamos para deputado estadual no Acre. O senhor acha qual seria o teto, um teto justo? Por que eu estou dizendo que tem? Vai ter que ser criado um teto regional, porque não pode ser o mesmo custo aqui de São Paulo. Exatamente. Mas se o financiamento público de campanha fosse sair, né, ele teria que estabelecer um valor por eleitor
para o financiamento Digamos, da deputado campanha. estadual só pode gastar até 300 mil reais, digamos, um teto assim. Você não precisava nem ser muito radical, mas 300 mil já fica mais fácil de você identificar, até fiscalizar. de fiscalizar. E qualquer desvio a mais, você vai em cima do que está gastando muito. Exatamente. Então, o cara que se elege com 20, 30 mil, vai ter mais chance. Agora, hoje, não tem limite, o cara põe 2 milhões, é 2 milhões contra 20, 30 mil. A chance é quase zero do candidato. Essa é uma coisa objetiva. Mas se não mexer no controle do dinheiro em campanha, eu acho que a população vai se sentir frustrada. O senhor defende que se deve manter o voto proporcional, que é o mais moderno, o mais adequado ao país, no entendimento de muitos juristas, especialistas em legislação eleitoral, e fazer essas mudanças que poderão afastar os maus políticos. Agora, tem também essa questão do voto em lista. O senhor, como é que o senhor avalia? O PT defende, o meu partido e nós todos, mas aí é um voto, mantém o voto proporcional e o partido apresenta uma lista de candidatos. Então, é aberto, as pessoas podem escolher no proporcional, escolher em quem quer votar. Se tiver a lista, ela vai votar, vai ter que ter um critério para pôr o primeiro, o segundo, o terceiro da lista e vai entrar por ordem da quantidade de voto que tem. O primeiro, o segundo, o terceiro, elege 3 ou 2. Hoje é mais ou menos assim, os mais votados O coeficiente do partido vão. prevê isso. Agora, o voto distrital, você divide o Acre em distritos, o cara se candidata por aquele distrito e vai criando os feudos. Esse voto distrital é uma coisa muito antiga, é medieval. Eram os nobres, os poderosos dos lugares, ficavam os representantes políticos dos lugares. O voto proporcional é uma coisa mais moderna, todas as democracias estão caminhando para ele. Mas, enfim, isso é um debate. Eu acho que tem um defeito no voto proporcional. O que a comissão pensa disso? Já começou a debater a questão do voto em lista? Já. A comissão está em dúvida entre o proporcional e o distrital misto. Que aí você, como o alemão hoje, que você vota as duas coisas. Mas no Brasil é mais voto, é mais complicação. Eu particularmente acho difícil, porque o voto distrital implicaria em mudança na Constituição e não vai reunir maioria. Eu acho que o que a gente pode fazer é melhorar o voto proporcional. Hoje tem um defeito de origem, que tem casado com a coisa. Nós não podemos ter as coligações que tem hoje. São coligações esdrúxulas. Partidos que ideologicamente defendem para a esquerda, é. com o partido que defende para a direita, se juntam para buscar o tal do coeficiente eleitoral para poder eleger seus deputados. Ora, por que a gente não muda essa regra? Acaba com coligação proporcional, mas cria uma regra que facilita a vida do partido que quer ter sua plataforma, seus propósitos, seus princípios e quer eleger. Mas se ele fizer isso hoje, ele não se elege, porque dificilmente um partido sozinho alcança o coeficiente eleitoral. Eu estou com uma proposta objetiva. Tem, desde 15 de setembro de 1965, ou seja, na ditadura, foi incluído no Código Eleitoral um parágrafo, no artigo 109, foi incluído o parágrafo 2º, que diz o seguinte: só participa da disputa das vagas os partidos que conseguirem alcançar coeficiente eleitoral. Se a gente tirar essas duas linhas, a Luciana Genro, do PSOL, lá do Rio Grande do Sul, é um exemplo típico. O partido dela saiu sozinho, teve uma votação extraordinária, tipo assim, precisava de 100 mil votos para alcançar o coeficiente, alcançou 90. Não foi eleita ela foi a segunda mais votada em Porto Alegre, a 8ª mais votada no Rio Grande do Sul. E não foi eleito. E não, o partido não elegeu e teve gente que com 20 mil votos foi eleito. Aí, o que é esdrúxulo. Se essa regra minha valer, os partidos vão poder fazer sozinho. Se ele não conseguir o coeficiente, eles alcançaram uma boa votação, tiveram candidatos bem votados e vão entrar na disputa das vagas. Aqui no Acre, 4 deputados federais eleitos no coeficiente, 4 vão pelas sobras. Os partidos poderiam ir. Dessa maneira, o eleitor ia saber mais quem que está defendendo uma coisa, defendendo a outra. Os partidos cartoriais cairiam fora e a gente aperfeiçoaria o sistema que a gente tem hoje. Porque se a gente não fortalece os partidos, se os partidos não tiverem proposta, aí, Alan, a gente não vai confiar na política. Se não confiar na política, adeus. Duas questões para o próximo bloco, nosso tempo já esgotou. Cláusula de barreira e aqueles que defendem o voto facultativo. 2 temas importantes e polêmicos. Daqui a pouco, no próximo bloco, com o senador Jorge Viana. Você é nosso convidado. Até já.